Hugo van der Ding. Porque falamos do naturalista francês Georges Cuvier. O Cuvier. É o Cuvier. É o Cuvier. O que é? É bom. O Cuvier. É o Cuvier para a mesa. Sim, claro, aí come-se tudo. Claro. Se não vais para... Não comes a sopa, também não comes a sobremesa. Isso. Como diria a tua avó. Hugo. Gravíssimo. Basta dizer, como diria a tua avó, vais ganhar um contorno ordinaríssimo. Sim. Não comes a Gravíssimo. sopa, também não comes a sobremesa. Jorge nasceu em 1769 em Württemberg. Coitado. Isto é uma cidade alemã hoje e também na altura, e depois vai ser anexada pela França. Portanto, ele era francês. Nada disto interessa, claro. Também não interessa o que faziam os pais, mas era tudo gente muito composta e viviam tudo bem, e gente limpa, asseada. Sim. A mãe era, sobretudo, posso dizer, se o adjetivo que se cola à mãe dele era asseada. Asseada. Não era particularmente chique ou Sim, isso, sim. mas era mulher E asseada muito de boca limpa. mesmo. Asseada de boca. Sim. Nunca ouvi. Às vezes saía-lhe um porra, Sim. sabes? Xiça. Perdia a cabeça e dizia... Caraças, Sim. caramba. Sim. Ah, No limite, sabes? cartaz. No limite cartaz. Ouvia uma vez que ficou entalada na porta de um carro dizer uma palavra que eu não posso dizer aqui, mas que é até um verbo reflexo. Isso. Sabes? Entendo. Estupidez. Faço ideia que foi a mãe do Cuvier. Agora, desde miúdo, que o nosso Jorge tinha um interesse enorme pela história da humanidade. Quem nunca teve um interesse enorme pela história da humanidade num bar às 3 da manhã? Claro. Que lindo é o mundo. Exatamente. E ele tinha também uma memória prodigiosa. Isto é muito fascinante. Era daqueles miúdos, isto com 10, 8, 9 anos. Era mesmo, sabia as listas, e às aulas, não é? Claro. E sabia as listas inteiras dos reis, todos, de todos os países europeus, com as datas de nascimento, de morte, do reinado, quantos anos, aquilo tudo. Listas de estações e apiadeiros, os rios e os afluentes, como era a quarta classe antiga. Antigamente é que era. As Olha, produções cerealíferas do Baixo Alentejo. Há pessoas com mais idade a ouvir esta rubrica Estão a dizer, olha, antigamente é que era bom. E eu também não Agora sabia. fazem a faculdade e sabem menos que a gente sabia. Nem com a sabem quarta fazer uma classe. conta de somar. E até sabia os vencedores e os segundos lugares de todas as edições da Eurovisão. Imagina lá, um homem Isso, morre em sabia. 1832. Vanguardista. Vanguardista. Agora, aos 10 anos, ele vai encontrar um livro que lhe vai mudar a vida. Se calhar é exagero, mas vai despertá-lo o fascínio por um outro interesse. Encontra uma história natural daqueles livros que há, não é? Mas, vou chamar de Naturalmente. enciclopédias, exatamente. Uma história natural. Ele pediu, foi ao café e disse assim: queria uma história. E a senhora perguntou: fresca ou natural? E ele disse que queria uma história. Ele disse que queria uma história natural. E vai daí, não parou mais. Ele ia para casa de um tio, que era um tipo que tinha muitos livros, não devia ser irmão da mãe. Estupidez. Estupidez, sentido da porta, pô. Bom, e foi ler mais. E aos 12 anos já tinha os mesmos conhecimentos, porque também graças à sua memória prodigiosa, que qualquer outro cientista daquela altura, um naturalista daquela altura, com 12 anos. Incrível, É mesmo incrível. Já vais começar a gostar um bocadinho menos dele, mas vamos deixar isso para um pouco. Ele começa depois uma carreira académica grande, passa assim, claro, muitas investigações. Agora, a importância destas suas investigações é um nome que não, a maior parte das pessoas não o conhece, é gigante. Tal como eram gigantes alguns dos fósseis que ele vai estudar. Ele especializou-se em anatomia animal e também numa coisa muito interessante que é a anatomia comparada. Ou seja, pegares num esqueleto de um animal e comparares com os fósseis que se encontravam. Nós tocámos ao de leve neste assunto aqui há uns episódios. Claro, e ele percebeu que muitos daqueles fósseis eram de espécies que já não existiam. Por exemplo, ele comparava ossos de elefantes da Índia e da África, que são os elefantes que existem atualmente, com os de mamutos, aqueles ossos que se encontravam, e disse: isto é outra espécie que já não existe. Agora, estes seus primeiros trabalhos são a base da paleontologia. Ele é considerado, chamado, como a gente adora, o pai da paleontologia, claro. Uau. E também são a base da teoria da extinção das espécies. Não são exatamente a base. Já existia gente, cientistas, que propunham esta teoria de que existiam animais que tinham sido extintos noutros períodos históricos. Só que era uma teoria marginal, portanto havia umas pessoas que diziam assim, Não colhia lugar tal no qual. pensamento. E são os estudos dele e os trabalhos que ele publica que vão, tornar isto uma evidência científica. Uau. E não uma teoria mais ou menos louca. Agora, ele não acreditava, no entanto, nas correntes da teoria da evolução. São teoria da evolução antes do Darwin. Não muito antes do Darwin, mas antes do Darwin, claro. Porque ele não encontrava nos seus fósseis evidências dessas mutações lentas, dessas transformações lentas. E, portanto, ele defendia uma teoria chamada catastrofismo. Ou seja, que havia várias espécies em vários períodos históricos que apareciam e que depois eram extintas por cataclismos, como, por exemplo, inundações gigantes, dilúvios, que tinha matado aquela espécie toda e depois começava tudo de novo. Uma espécie de grande ordem da natureza. Sim, há estas espécies, depois houve um dilúvio
dilúvio, por exemplo, que até ia pegar com as narrativas bíblicas, Claro. e que estas espécies morreram desta maneira. Agora, há uma parte mais sinistra dos seus estudos, e não podíamos deixar isto em claro, também se dedicou à comparação entre pessoas de outras cores da pele. No Ui, caso, aquilo já que se estou a chama perceber para onde é que raças. isto vem. Sim. E este homem é a base do chamado racismo científico que existiu durante o século XIX e grande parte do século XX. E legitimado supostamente. academicamente. Muito, sim, porque ele comparava e dizia assim: estão a ver a diferença da Ucrânia, em vez disto tudo. E é ele que estuda uma mulher que nós já cá trouxemos, eu penso que há muitos anos, ou vamos todos morrer, uma mulher, bem, com uma vida tristíssima, Sarah Bartman, uma nativa da África do Sul, que veio para a Europa com uma atração de circo e que depois foi uma espécie de rato de laboratório para pesquisas científicas. Procurem esse episódio, uma mulher que sofreu muito às mãos de muitos cientistas, Como este homem. incluindo este homem, sim. Agora, esta parte do seu trabalho, claro que não nos deixa vê-lo com bons olhos, tal como não o viam no seu tempo, por outras razões. Era um homem absolutamente megalómano, era um homem com feitio terrível e depois tratava os outros cientistas todos, às vezes prejudicando também, porque eles achavam-se a pessoa mais inteligente do mundo e achava que estava rodeado de atrasados mentais. Eu, nesta parte, tenho Há de alguma identificação, tirar o não meu é? chapéu de plumas. Não, era um homem sinistro. Pois. Mas pronto, Mas hoje. sobretudo também pela ordem do seu próprio percurso, se era uma criança já tão prodigiosa, Claro, sim, quase sim, que sim. se habituou a estar Claro, numa claro. espécie de... Achava toda a gente Claro, lixa ninguém- boiar, tipo, ninguém estas chega. teorias, mas era muito Mas é estranho, odiado. claro, não? em adultos já fica estranho. Claro, e era. Achas? Eu acho. Pronto, olha, vou ter que levar isto para casa. Agora, hoje, em vez de enxovalharmos o nosso morto, vamos antes falar um pouco da extinção das espécies, sobretudo dos eventos de extinção em massa. Também há extinção em arroz, há extinção. Esparguete. Há sim, Sim. Isso eu consideraria em massa. Tu não consideras o esparguete incluído na Eu massa? faço uma sim, tagliatellis e não sei o que, esparguete. Massa. Nem outra coisa. É massa. Exatamente. Ou podem fazer só com batata, ou às vezes só a própria extinção. Quem estiver a fazer uma Desenrasca dieta bem. sem Abre-se hidratos. uma latinha de extinção e... Exatamente. Claro, isso Mas aqui é- vamos falar em massa, que para o verão é ótimo, não engorda, para os miúdos para a praia é incrível. Nós sabemos que mais de 99% das espécies que já existiram no nosso planeta estão hoje extintas. É incrível, 99%. É normal porque vão aparecendo novas, não é? Mais adaptadas ao meio em que elas vivem e as outras vão com caraças, é o processo. É um processo longo e gradual. Agora, nesta longa história do nosso planeta, houve momentos em que acontece de maneira rápida e muito dramática. Ou seja, quando de uma penada, às vezes 75%, às vezes 90% da diversidade das espécies que existem naquele momento vai embora. desaparece num determinado período. E temos isso estudado. Muito. sabemos já. E é isso precisamente que chamamos os períodos de extinção em massa, ou seja, quando a biodiversidade da Terra cai abruptamente. As balizas e as próprias definições não são unânimes nem para todos os cientistas. Há quem identifique nos últimos 540 milhões de anos 5, e há outros cientistas que vão até às 20 desses Momentos, eventos. desses momentos. Desses momentos, sim, eventos, exatamente, ok. desses cortes abruptos. Vamos ter que ir para as 5. Não, para já, porque eu gosto muito disto. Porque não temos, infelizmente, tempo, senão iríamos chegar aqui a falar de 20 momentos desses. Vamos falar das 5 correntemente aceites. Primeiro, temos de pensar que, apesar de ser catastrófico, desaparece 90% e ficamos coitadinhos daqueles animais que existiam antes, estas extinções em massa também abriram caminho para que outras espécies pudessem florescer. Espécies, por exemplo, mais pequenas ou menos adaptadas, que saindo daqueles grandes predadores, isto é um exemplo só, Claro. conseguiram elas, incluindo naturalmente a nossa própria espécie, que não teria existido provavelmente sem a extinção dos outros. Vamos lá ver essas 5 extinções. A primeira, há 447 milhões de anos, vazou uma data de criaturas marinhas, isto as coisas unicelulares muitas vezes, Claro, né? claro. Quase sempre. Vazou. Mas também são bichinhos. Pois são, coitadinhos. E é vida, é Claro, vida. claro. É vida. É o início da vida, aqui na água ainda. A causa, o arrefecimento da água, os glaciares e a descida do nível do mar. A segunda, 378 milhões de anos, vazou outra espilha de criaturas aquáticas, aquelas que tinham ficado a rir das São outras. sempre as primeiras. Não 100 sim. milhões de anos a rir. Muitas delas unicelulares também. As causas desta não se conhecem. A terceira, 252 milhões de anos, é a maior de sempre. Vazou tudo o que existia na água. Vazou quase todos os insetos. Imagino, assim... Tudo. E também muitas criaturas terrestres. A causa aqui, o aquecimento global, causado, entre outras coisas, por gigantes erupções vulcânicas na região onde hoje está a Sérvia. A quarta, 199 milhões de anos, de novo por causa de erupções vulcânicas, agora no Oceano Atlântico. Isto são coisas, fenómenos gigantescos, não é? Claro. Não é a formação. E estavas a Sim. pensar que é a Não, formação. não, As não, tuas não. ilhas têm mais ou menos 8 São bem mais novas, claro. Aparece a primeira, a ilha de Santa Maria, a primeira a submergir. Esta é 60
199 milhões de anos. Claro, de novo, que vazou aqui a vida marinha toda para o galheiro e também muitos insetos e invertebrados também terrestres. A quinta, a última, a mais famosa, claro, já ouvimos todos falar dela, 66 milhões de anos. É esta que dá cabo dos dinossauros, de muita outra fauna e flora gigante, e é a causa comumente aceita é ter sido o choque de um asteroide com a Terra ali na região do México. Caliente! Até deitou abaixo o muro. Muro? Nada, nem viu. Há uma cratera, 150 km de extensão. A Nossa. vida no planeta alterou-se para sempre, claro, e nós descendemos todos da vida que sobrou. Sabes que Somos- tive um Isto é impacto incrível. muito semelhante a esse quando olhei pela primeira vez o Grand Canyon e imaginar que aquilo pode ser uma espécie de último sobrevivente desses grandes impactos, dessa grande É verdade, sim, forma sim, que a sim, Terra ficou e cravou incrível. em si mesma. É impressionante. Sim. Aliás, a vista do Grand Canyon consegue-se ver do espaço, perceber que ali há uma zona árida diferente de muitas outras ali à volta do continente americano. Pronto, Norte, América do Norte. Eu nunca estive, mas deve ser muito esse contacto com uma época tão. Sim. de milhões do sim, início sim. do nosso planeta. É muito Fascinante. sim. Cuidado, não fiques lá com uma perna presa, como aquele filme. Pois, Horrível. corre mal, aqueles 180, não sei o quê, não Do é? James Franco, Sim, não? Que sim, ele tem que sim, cortar sim. a perna ou o braço, eu não me lembro. Bom, dizíamos, nós somos os sobreviventes desses bichitos que Oh. conseguiram sobreviver a esta. Agora, tudo isto nós sabemos como no estudo dos fósseis que encontramos, vamos fazendo este estudo. E agora estamos a viver aquilo que muitos cientistas acreditam ser a sexta extinção em massa. Calcula-se que hoje existam 8 milhões de espécies no planeta. 15 mil estão em risco de extinção. Claro, isto tudo são números muito aproximados, porque nós não conhecemos todas as espécies do nosso planeta. Muito longe disso. Nós identificamos, nós os cientistas no caso, pouco mais de 2 milhões, de 8 milhões que estimamos que existam. Agora, dentro destes 2 milhões que têm nome, que classificamos, incluímos 1 milhão de insetos, 11 espécies diferentes. Sim, claro. sim, claro. Não é 1 milhão de insetos. 11 mil espécies de pássaros, 11 mil espécies de répteis, 6 mil espécies de mamíferos. Agora, o que os cientistas sabem é que o ritmo de extinção é centenas ou milhares de vezes superior a qualquer um dos eventos que estão no passado. E daí que não seja difícil concluir que o culpado dessa aceleração sejamos nós, claro, a nossa espécie humana. E a maneira como nós temos interferido com o nosso planeta. Claro, nós temos de acreditar que ainda vamos a tempo de parar esta vertigem, ou seja, não parar, atrasá-la de forma responsável. Porque a extinção em si, como já vimos, é imparável. E eu acho que é a mecânica perfeita do universo. Um dia, e se calhar é mesmo essa a beleza da vida na Terra, inevitavelmente também chegará a nossa vez. A do Georges Cuvier chegou, faz hoje 192 anos.